Por que que esse resultado é tão diferente das projeções que a gente tem do mercado aqui no Brasil? No começo do ano previa 0,2% e acabou ficando em 0,8%. Então, muito melhor. E parece que o mercado torce contra, parece que está achando ruim do PIB ter crescido. Não é um estrondo, né, professor? Mas é um crescimento razoável aí desse primeiro trimestre no Brasil. Olha, primeiro o que a gente chama de mercado é um grupo de bancos, é o pessoal da Faria Lima, a rapaziada simpática com os coletes e com todas as suas ligações internacionais com a BlackRock, State Street, Vanguard, enfim, com os vários grupos que tiram dividendos do país, né? O crescimento da economia está ligado diretamente a coisas práticas. Quando você coloca mais de 70 bi que foram colocados para ajuda à agricultura familiar, isso se transforma em produção e atividade econômica. Quando você aumenta o salário mínimo, você gera demanda, você dinamiza a economia. Agora, esse é o conjunto de usos produtivos dos recursos. Esse pessoal não vive do uso produtivo, vive da extração através de juros, através de dividendos. Ele é um dreno financeiro, não é? E não é misterioso só ver a Petrobras como aumentaram os preços internamente, né, para puxar mais dinheiro para os dividendos para pagar toda a esfera financeira. Então, quando o interesse desses grupos, por exemplo, é manter a taxa Selic elevada, porque a quase totalidade dessa parte de impostos, esse ano vai ser cerca de 750 bi, 4 vezes o Bolsa Família, tá? Esse tal de Bolsa Banqueiro que vai para esses grandes grupos. Então, para eles, não interessa essa função dos recursos, de aumentar o investimento, de dinamizar a demanda, certo? Mecanismo que é fundamental, porque quando você dinamiza a demanda, as empresas têm para quem vender. E isso dinamiza também as atividades produtivas. E tanto o consumo que aumenta gera recursos para o Estado, imposto sobre o consumo, como a atividade econômica em geral gera recursos para o Estado. E a roda gira, certo? Então, esse mecanismo que dinamiza a economia, o que é bom para todos, na realidade, certo? Mas ele, no curto prazo, ele desvia recursos que eles gostariam que fossem transferidos para os grupos financeiros através da taxa Selic, através dos juros sobre as famílias. Gente, no Brasil, está os dados do Banco Central, 55% ao ano o juro para as famílias no Brasil. 55%, na Europa é 4%. Tá? Na China é 4,6% ao ano, certo? Quer dizer, esse tipo de dreno é que interessa a eles, né? Então, nesse sentido, esse fato que eles gostam da economia paralisada, porque, de certa maneira, eles estão drenando os recursos através das taxas de juros, da taxa Selic, da taxa sobre as famílias, da taxa sobre as empresas, enfim, a evasão fiscal, diversos mecanismos, né? Para nós, interessa justamente essa reorientação que o governo Lula está fazendo de empurrar o máximo de dinheiro para seu uso produtivo, né? É o salário mínimo, é o investimento do BNDES, o conjunto como temos a situação política que temos, né, desfavorável, né, no Congresso, é difícil empurrar, ele vai pelas frestas, certo? Eu acompanhei isso muito e em detalhe nas administrações anteriores do Lula, tá? De 2003 a 2013, nós tivemos um crescimento de 3,8% ao ano. Foi muito positivo, certo? Na base redistributiva, certo? Mas não conseguiu reduzir as taxas de juros, o dreno, através do sistema financeiro, que acabou estourando na mão da Dilma. Mas a tensão é sempre essa. O dinheiro que alimenta os que têm títulos do governo, né, a taxa Selic, é dinheiro dos nossos impostos. O dinheiro que está nos bancos, que os bancos nos oferecem, né, com
com taxa de juros, sabe? Me mandaram um SMS muito simpático, Santander. Vem assim, textualmente. Ladislau, com familiaridade. Tal. Se você está no sufoco, bom, o que eles têm a ver com o meu sufoco? Mas, enfim, isso deve ido para milhões. Né? Se você está no sufoco, a sua taxa de juros caiu para 5,9 A.M. Ao mês. 5,9 ao mês. A.M. é a forca. Isso é só fazer o juro composto, isso dá 100% ao ano. Se eu pego o empréstimo, eu imagino uma mãe que tem um problema de comprar remédio para o filho, entra numa dessa, está enforcada, nunca mais sai. Isso é bandidagem. Né? Quer dizer, o que está no centro, para mim, nessa discussão do PIB, é que, de um lado, o governo está tentando, dentro dos limites desse arcabouço, assim, empurrar o máximo para a população, para as empresas, para a atividade de consumo e para as atividades de investimento, porque é isso que dinamiza a economia, e eles tentam puxar, através de diversos mecanismos, o máximo possível para proveitos financeiros que são nacionais e internacionais. As pessoas não se dão conta. Eu uso um exemplo prático que ajuda a entender. Eu tenho uma faxineira que vem uma vez por semana. Eu pago R$300 a diária dela. Ponho no banco. Ela, como tem problema de doença, ela entrou na Notre Dame, plano de saúde, que é um grupo financeiro, e contrata um serviço de saúde. Eu sou curioso, fui lá na Notre Dame, chequei os dados deles, quem é acionista forte da Notre Dame é a BlackRock. BlackRock é um asset management internacional dos Estados Unidos. Sim. Ou seja, veja bem, conseguem drenar um dinheirinho de uma faxineira da periferia de São Paulo, certo? Para grupos internacionais nos Estados Unidos. Isso por quê? Porque o dinheiro é imaterial, certo? É simplesmente sinais magnéticos. Ou seja, o sistema de dreno financeiro mudou e está no centro do embate.